do mesmo jeito que a gente fez no primeiro bimestre. Escreve o que está no slide, escreve o que está no slide e escreve o que o professor falar durante a aula que você julgar importante. Perfeito. Ah, tá. Tranquilos? Então, então as vamos coisas lá. mais importantes? As mais importantes, exatamente. Não a mais, mas as mais importantes, né? Que tem bastante coisa. Então vamos lá, ó. Dentro de atividades da sala de aula de história, vocês vão descer até a nossa sala de história, que está bem aqui embaixo, ó, em história. Então eu criei duas novas salas. Eu criei aqui a Grécia, onde vai estar os slides, que a gente vai estar utilizando exatamente hoje, vai ser o primeiro dia que a gente vai estar usando. E no outro a gente tem esse diário de bordo. Quando você abre o diário de bordo, tá aqui, ó. Eu criei essa atividade justamente que é onde você vai anexar as fotos do seu caderno referente ao resumo das aulas sobre Grécia. Então, daqui a pouquinho, assim que terminar a nossa aula, o que eu vou postar em sequência? Que eu sempre posto no final da aula? A aula gravada. Perfeito. A aula gravada. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a aula gravada, mais o slide, pegar seu caderno, fazer o seu resumo com as partes mais importantes, vai tirar a foto e vai postar onde? Postar aqui, ó, exatamente nessa atividade, diário de bordo. Tranquilo? Que dia? Então, esse aqui você vai ter ainda essas aulas que a gente vai ter para fazer. Lembrando que eu vou estar nessa primeira aula, vamos ver quantos slides a gente vai conseguir abrir dele. Lembra que a gente vai devagarzinho, a gente não consegue passar todos os slides, porque eu explico muita coisa, não é verdade? Eu falo bastante coisa, eu acrescento muita coisa. Por isso que não adianta fazer um resumo xoxo, um resumo com poucas coisas. Professor, porque eu não faço resumo, não. Eu copio logo tudo. Ok, é um critério que você tem para fazer, mas tem aluno que reclama, professor, é só para copiar? Não. O interessante é você juntar o que está no slide mais o que eu falei. Vocês concordam comigo que eu acrescento muito mais coisa do que está no slide? Sim. Eu acrescento muito mais coisa. Às vezes. Então, isso, então. O slide é o resumo do resumo. O slide é o resumo do que você fala na aula. Isso. E o seu resumo é juntar o que eu falo da minha aula mais o slide. O slide é só para vocês estarem lembrando. E por isso que eu deixo a aula gravada também, caso o aluno perca ou esqueça alguma coisa, tem a aula gravada ali para ele se atentar novamente e estar com o conteúdo fresco na cabeça para fazer o seu resumo. Fechou? Professor, se a gente não escrever observação para os pontos? Como assim observação? O que você chama de observação? É o que você acrescenta. Aí sim, com certeza, né? Deixa eu te falar, 80% do diário de bordo é o que eu falo. O slide, de novo, ele é um resumo do resumo, como o colega colocou muito bem. O slide é só para vocês não lembrarem, ele é só pontos, tópicos. A aula em si é o que eu falo. Por isso que o diário de bordo é importante, mais do que importante, é necessário, imprescindível que vocês façam um resumo do que eu falei. Tranquilo, Alcides? Beleza, então. Vou desligar minha câmera agora para a gente ficar atento ao slide. Beleza? Podem, por favor, desligar aí os microfones. Qualquer dúvida aí vocês ligam e façam as suas perguntas. Então vamos lá. Professor, então só recapitulando, galerinha. Já no primeiro bimestre falamos sobre 6 grandes civilizações. Falando em regiões, a gente falou da região da Mesopotâmia, que fica hoje atualmente ali no que compreende o Oriente Médio, o Iraque, o Irã e a Arábia Saudita, e falamos ali também do chamado Fértil Crescente, que é uma outra região que, além de estar inserindo a região da Mesopotâmia, ainda acrescenta-se o norte da África, especificamente o Egito.
Egito. Então a gente aprendeu ali um pouquinho sobre a cultura mesopotâmica, um pouquinho sobre a política mesopotâmica, aprendemos sobre legislação, né, quais são as regras, as leis que imperavam naquele grupo. Falamos um pouquinho da religião mesopotâmica, que eles eram politeístas. Falamos um pouquinho de economia, que eles eram sociedades hidráulicas e viviam basicamente da agricultura e da pecuária, com exceção do povo fenício, que tinha iniciado a parte de comércio ali através do mar Mediterrâneo. Falamos também da civilização egípcia, falamos da religião, que é a primeira religião que vai ter a preocupação em falar sobre a morte, o que acontece com a gente depois que a gente morre. Falamos um pouquinho da estrutura política, falamos um pouquinho da estrutura econômica, falamos da cultura, falamos o que eram as pirâmides, falamos quem eram os faraós, qual era a importância deste faraó, que além de ser um líder político, ele também era um semideus, ele era uma divindade. Não é isso? Tudo isso a gente viu. Então a gente falou bastante aí dessas civilizações chamadas de as primeiras civilizações humanas no nosso querido e amado planeta Terra. Show de bola, professor. Também fiz um detalhe com vocês. Eu te chamei a atenção. Diga. Não entendi. Tá cortando? Recapitulando. Pra mim tá normal. Tá normal, tranquilo. Fiz uma observação que a gente falou primeiro dos mesopotâmicos, depois quando eu fui falar da civilização egípcia, eu puxei por um detalhe que eu quero relembrá-los, que esse detalhe é extremamente importante, que é o quê? A partir da civilização egípcia, passando agora pelos gregos e finalizando o segundo bimestre com os romanos, eu chamei a atenção que a partir dos egípcios, a gente ia começar a estudar civilizações mais complexas. Esse detalhe tem que estar no resumo de vocês. Mais avançadas, professor? Mais complexas. Cuidado com esse detalhe de avançada ou menos avançada. Perfeito. Vou lembrar, justamente é importante, por isso que eu estou recapitulando, porque é uma questão muito importante que vocês não podem confundir. Gente, complexidade não significa superioridade, não significa que uma é mais importante do que a outra. Eu chamei a atenção da civilização egípcia, grega e romana como sendo complexas na seguinte questão. Elas são civilizações que vão ter, entre outras coisas, uma preocupação com a posteridade, com o seu futuro. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: tanto os egípcios, quanto os gregos, quanto os romanos, eles guardaram, mais do que isso, eles preservaram toda a sua cultura, eles preservaram toda a sua história para serem estudados no futuro. Eles tiveram essa preocupação. Professor, mas então como é que a gente sabe, por exemplo, dos fenícios, a gente sabe dos caldeus, dos judeus, dos povos hebreus? Como é que a gente sabe desses povos? Então, a gente sabe pouco sobre esses povos, tanto é que vocês viram que a gente falou assim, mais de características gerais, poucos foram as características específicas dessas civilizações, justamente porque esses povos não tiveram essa preocupação com a sua história. Nós só sabemos dessas primeiras civilizações antigas por causa justamente da religião cristã, né, do catolicismo cristão, que vai se tornar a principal instituição religiosa do Ocidente, principalmente na Idade Média, no final do Império Romano e no início da Idade Média, e a religião católica, a religião cristã católica, apostólica romana, ela vai ter essa preocupação de juntar vários e várias documentos, pergaminhos, vários documentos muito... Oi? Eu vou escrever assim, civilização grega, eu vou começar a falar o que escrever, tipo, o que eu achei interessante, o que você disse.
Tranquilo, mas lembra de dizer por que eu estou considerando o povo, que é o que eu estou explicando agora. Porque eu estou considerando os povos egípcios, gregos e romanos como sociedades mais complexas, justamente por causa dessa preocupação em guardar seus documentos, em preservar a sua cultura para a prosperidade, para a posteridade, para o futuro. Já os povos mesopotâmicos não tiveram essa preocupação. Nós só tivemos acesso a estudar os povos mesopotâmicos graças ao chamado livro sagrado dos cristãos, dos católicos, que é a Bíblia. Oi, professor. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Diga, não entendi, Thiago. Oi. Só deu boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade aí, tranquilo. Beleza, gente? Então, voltando então para o nosso slide. Então, nós falamos bastante coisa, se a gente for parar para pensar. A gente detalhou bastante a civilização egípcia. Por quê, professor? Justamente porque a civilização egípcia foi uma dessas chamadas civilização complexa e ela teve essa preocupação em preservar toda a sua cultura, toda a sua arquitetura, os seus livros, armaduras, né, todas as vestimentas que os faraós utilizavam, as esculturas, tudo isso, a civilização egípcia teve a preocupação de guardar, de contar a sua história para nós do futuro, agora no caso nós do presente, termos acesso a essa cultura através dessa preservação. Os gregos... Grega, ela é mais... Como é que é a palavra mesmo? Ela complexa. Complexa. Isso. No caso dos gregos, gente, é exatamente a mesma situação. Os gregos, aqui eu estou falando de uma forma geral, mas vocês vão ver que os gregos, na sua história, eles vão surgir como civilizações, como povos, como cidades extremamente fragmentadas. Não existia uma Grécia como país unificado, uma civilização única. Neste momento de civilização antiga, ainda não. Eles vão ser fragmentados. Mas mesmo com essas cidades, por causa da sua... principalmente por causa do seu relevo, por causa da sua geografia, que vai forçar essa fragmentação. Mas os gregos, desde o início, eles vão ter essa preocupação em preservação também da sua cultura. Tanto é que vocês vão lembrar deste nome, Professor, Heródoto. Então os gregos vão ser igual os que a gente viu na semana passada do Egito? O Egito, isso, nessa questão de preservar a sua cultura, perfeito. Então, esses dois vão querer preservar bastante sua cultura para futuros povos poderem estudar. Perfeito, perfeito. Pode colocar desse jeitinho aí que você arrebenta. Diga. Você estava falando agora, você ia começar a falar do Heródoto, né? Aí eu lembrei do Egito Antigo. Perfeito. Mas por que eu estou falando do Heródoto? Exatamente. Muito do que foi, que a gente viu, principalmente em termos de conceitos, né? Heródoto, ele foi à Mesopotâmia, depois ele foi ao Egito, porque Heródoto, os gregos já tinham essa ideia de estudar, né, as civilizações, o que estava acontecendo, os povos que existiam naquele momento ali para eles, e ele escrever sobre isso, como é que era a língua, o que eram as leis. Ele gostava de batizar, dar nome aos lugares, tanto é que Mesopotâmia foi ele que deu esse nome, Hipopótamo foi ele que deu esse nome, ele que trouxe a importância do rio Nilo para o Egito. Então Heródoto... professor também. Isso. Então, só lembrando, Heródoto, ele era grego, e a gente diz que Heródoto é considerado o primeiro historiador da história. O cara a exercer essa profissão de historiador foi Heródoto, há 2100 e pouquinho anos antes de Cristo, nessa civilização grega antiga. Tranquilo? Professor, nesse primeiro slide de todos, eu posso
fazer a assimilação entre o Egito Antigo e a Grécia, falando que os dois gostariam de preservar a sua cultura para futuros povos? Perfeito, é exatamente isso que eu coloquei nesse primeiro slide aí. Eu fiz a minha abertura chamando a atenção para exatamente isso que você falou. Se você fizer isso, tá certinho. Diga, Tainara. O senhor pode só me falar, o nome Heródoto com H. Tá, obrigada. Nada. Então vamos lá. Vamos entrar então. Esse aqui é o primeiro slide. Logo de cara nesse primeiro slide, além do texto, obviamente, sobre a civilização grega, que é o que a gente vai estudar, a gente vai ver aí, ó, o chamado homem helenístico. Professor, homem helenístico a gente vai entender quem é este homem helenístico, com essas características aí, ó. Se você pegar a maioria dos filósofos antigos, Platão, Aristóteles, Sócrates, o próprio Heródoto, todos eles tinham praticamente essa característica. Eles tinham... Quem foi Sócrates? Não entendi. Você disse esses nomes aí, quem foi Sócrates? São filósofos. Daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo sobre quem são e o que era a filosofia. Relaxa que a gente chega lá. Mas o que eu estou chamando a atenção para vocês é o seguinte. Quando a gente vai falar de civilização grega antiga, essa característica aqui, ó, de homens com corpos normalmente saudáveis, a gente não vai ver um grego, por exemplo, gordo, você não vai ver um grego flácido, um grego... Normalmente o grego, ele tem no seu corpo uma preocupação de saúde, uma preocupação até estética muito grande. A estilística, a estética deste povo grego antigo é uma estética saudável. Inclusive, eles vão ser os primeiros, vocês sabem disso, acredite que a professora de artes, ou mesmo a professora das séries anteriores, quando falou de história e falou um pouquinho sobre Grécia para vocês, os gregos, eles competiam entre eles para saberem quem era o homem mais forte, o homem mais rápido. Professor, sobre isso. Diga, Aquiles, estou te ouvindo. Tá. Teve uma hora, acho que foi no Egito Antigo, que você falou alguma coisa sobre pra gente perguntar pra professora de artes. Isso. Eu ia perguntar, só que eu esqueci na hora. Eu tô tentando lembrar agora. Eu acho que você tava citando o Egito Antigo, aí você falou. Então, no Egito Antigo, né? A gente tava estudando, aí você falou. Aí eu te peço que eu também não vou lembrar. Lembra que eu dou aula de manhã, de tarde e à noite. Então, assim, eu realmente não vou. E eu dou aula à noite no EJA, ensino de jovens e adultos. E uma vez na semana eu dou aula na faculdade JK do Gama. Caraca, o professor Nossa, corrido. O professor tá bala. Faz vários trampos. Vida louca, aqui nós trampa, nós é corrido. Aí, Aquiles, o que eu te peço? Por isso que, até entendendo que também o aluno às vezes pode esquecer alguma coisa que eu fale, por isso que eu deixo gravado os vídeos, para vocês darem uma olhada lá. Dá uma olhada que provavelmente está gravado o que eu chamei a atenção para você falar com a professora, para ela aprofundar um pouquinho mais. Porque lembra que eu tento fazer uma aula, minha aula, se vocês repararem, eu já chamei a atenção de vocês sobre isso, é uma aula interdisciplinar. Vocês vão ver que eu vou trazer coisas de geografia, coisas de artes, coisas de sociologia, coisas de filosofia. Então eu estou sempre trazendo complementação. Já trouxe coisa de matemática, né, do conjunto interseção. Então, assim, eu tendo sempre a fazer uma aula interdisciplinar. A aula de artes, eu também já trouxe bastante coisa de artes, mas é óbvio, eu não tenho como aprofundar em outros componentes curriculares, mas eu dou a deixa para a professora, para os professores da devida matéria, se tiver tempo e for da curiosidade de vocês, eles poderem agregar, acrescentar sobre essa aula que normalmente é incomum. A professora de artes vai falar de Grécia para vocês, porque faz parte do currículo de artes. Professor, falando em disputa, eu lembrei dos Jogos Olímpicos, foram os grandes que criaram, não foram os Jogos Olímpicos? O exemplo que eu estou dando
Isso, exatamente o que eu estou falando a partir desta competição que esses caras, esses homens, né, gregos, eles tinham entre si e entre as cidades, né, eles faziam esses torneios para saberem quem era o homem mais forte, o homem mais rápido e o homem Até mais tinha os coliseus, né? ágil. Não, o Coliseu é lá em Roma, não tem nada a ver com Grécia. Calma. Calma. Não pulem corguinho ainda. Mas essa competição entre eles é justamente o que vai surgir, o que é chamado dessa Jogos Olímpicos. Lembrando que Jogos Olímpicos nasce na Grécia, mas ele vai ser modernizado no Ocidente a partir do século XVIII, do século XIX, que a gente vai ter as chamadas Olimpíadas Modernas. Diga lá. Porque, professor, você falou de disputa, eu lembrei que os gregos que criaram a Olimpíadas. Perfeito, é baseado exatamente nessa competição. Lembrem disso, guarde isso na cabeça, isso tem que estar no resumo. A competição para saber quem era o homem que representava a sua cidade, se era Jônia, se era Macedônia, se era Esparta, se era Atenas, qual era este homem que era mais rápido, mais ágil e mais forte. Essas três habilidades eram muito importantes para essa civilidade, para este cidadão grego. O grego dava muita importância para a sua forma física. Olha lá nessa foto. Nessa foto não, né? Neste desenho aí. Tá vendo que o cara não é um cara qualquer, não é um barrigudinho, não é um Homer Simpson. O cara tem lá o braço dele, o tríceps dele, o cara tem músculo, entendeu? Eles têm essa preocupação. Você reparou que nenhuma outra civilização, eu havia dito, não havia essa preocupação em nenhuma outra civilização. Mesmo os soldados, os chamados homens da guerra, eles se preocupavam em arma, em ter uma boa espada, de ter um bom shield, né, um bom escudo, uma boa armadura, de ter uma boa montaria, mas eles não tinham uma preocupação com o corpo físico, mesmo os guerreiros. Já os gregos, não. A civilização, o povo grego, a cultura grega, também estava atrelada à sua forma física. Tranquilo sobre isso. Que mais? Assim como o homem ocidental, se a gente for parar hoje para pensar sobre a cultura ocidental moderna, né, da contemporaneidade, os gregos também, assim como os homens da contemporaneidade, os ocidentais e também grande parte dos orientais, eles tinham como demonstrativo de virilidade, o cara deixou de ser menino e agora se transformou. Você para de apresentar. Você pode apresentar. Como é que é? Não entendi. Você parou de apresentar. Ah, sim. Vou ver o que houve aqui. Entendi. Professor, então, eu coloquei assim, a civilização grega foi uma sociedade bem complexa de antigamente. Aham. Aí teve Heródoto também. Heródoto foi considerado o pai da história. Considerado o pai da história, muito bom. E as Olimpíadas? As Olimpíadas foi criada pelos gregos, mas foi... Professor, o senhor tá apresentando alguma coisa para mim? Ainda não, tá tô tentando. aparecendo. Eu acho que a minha internet aqui tá ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar... Aí entra de novo, vai ver o Meet. Não, tô achando que a minha... Eu acho que é o Meet. Será que é o Meet? Mas não tem problema não. Então vamos lá, segue aqui para mim. Enquanto eu tô mexendo ali, presta atenção no que eu tô falando. Os gregos, então, de novo. Uma coisa que eu tô chamando a atenção logo naquele slide, quando só de bater o olho... A apresentação parou. Tranquilo, eu já tô voltando ela. A civilização grega, eu fico assim, a civilização grega, ela era mais o que mesmo? Não, a civilização grega... Ela era mais, não entendi, mais o quê? Não entendi. Vamos lá, vamos seguir. Então, duas situações só a partir daquele slide, né? Só lembrar, daqui a pouquinho eu tô colocando, vou ver o que houve aqui. Organizada, alguma coisa assim.
Isso. Então vamos lá. Civilizado. Além da preocupação com o corpo, que eu estou chamando bastante atenção sobre isso, uma característica muito, uma curiosidade, né? Assim como a civilização atual, a nossa contemporânea, a sociedade até ocidental, aqui no Ocidente, quando eu digo Estados Unidos, a Europa, a própria América e também oriental, se a gente pegar os árabes, pegar outras civilizações, vocês vão ver que hoje em dia, assim como os gregos, os homens gostavam muito de utilizar barba. É muito raro você já ter um homem que eu digo já, não é um jovem, não é uma criança. Eu já estou falando um homem feito, grego, que não utilizava a barba. A barba era uma característica, né, física do homem grego. Ele gostava muito de utilizar a barba. E a barba, quando eu digo, é aquela barba mesmo cheia, aquela barba grande. Barba gigante. Aquela barba mesmo de lenhador, barba caprichada. Dos vikings. Iguais a dos vikings, que são outras civilizações que também tinha essa questão da utilização da barba muito grande. Porque tudo bem. Professor, isso, diga. Professor, e o interessante dessas histórias é você conhecer. Tipo, tem vários negócios de antigamente, culturas, religiões, coisas diferentes. É bom. Com certeza. E mais importante, né? Você saber que muitas vezes coisas que a gente tende a fazer, a praticar, não é uma coisa criada de agora. É uma coisa que as pessoas em outras épocas já fizeram e a gente simplesmente está fazendo uma releitura, né? A gente está pegando... A gente já está pegando uma coisa que era de antigamente, está fazendo uma releitura, que é o caso, por exemplo, está aqui no caso do slide, tá vendo, ó? Essa barba. Então, normalmente quando você vê alguma coisa assim, nesse sentido, tá vendo, ó? O cabelinho na franja, uma barba sempre muito grande e o corpo, normalmente, como eu disse, um corpo musculoso. Os caras tinham essa preocupação com o corpo, com uma estética muito grande. Eu acho que lá não tinha muita comida para eles. Não, a civilização grega vai ser muito rica. Não vai faltar comida para eles, não. Fica tranquilo. A civilização grega, então, ela era mais sofisticada, mas... Que no começo da aula eu falei... Aí você disse que eu estava errado lá. Não mais sofisticada, ela era mais complexa. Era a palavra, não é isso? Complexa, isso. Beleza. E aqui, galerinha, do lado também, eu queria chamar a atenção também na parte cultural para a arquitetura. Tá vendo essa coisa, essa, vamos dizer assim, esse monumento, esse palácio, né? Ele era esse formato arquitetônico é extremamente grego. Como assim? Primeiro, pilastras imensas, tá vendo? Arredondadas. Eu tinha falado isso. Eu ia falar isso, que o microfone estava desligado. Normalmente, o material utilizado, muito que eles utilizavam, alguém sabe qual é o material que eles gostavam muito? Pedra. Mármore. Lembrando que mármore, para quem falou pedra o mármore é uma pedra, é uma forma de pedra. Claro que você tem granito, você tem várias rochas, e aí eu estou trazendo para a aula de geografia, para as rochas magmáticas, para rochas, né, vulcânicas, você vai ter várias espécies de rocha e de pedra. No caso aqui, uma pedra específica muito rara e muito nobre. A gente chama que é uma pedra nobre. Hoje, se você vai revestir uma pia ou o piso da sua casa em mármore, você vai gastar muito dinheiro, porque é um material muito nobre, muito difícil de encontrar. Vulcânico também. Isso. Então, nesse caso aqui, um material que eles sempre utilizavam, gostavam muito, era o mármore. Uma cor que sempre... Por isso que eles faziam estátuas de mármore. Também, estátuas de mármore. Isso. Inclusive, a gente tem uma brincadeira, tem um ditado muito antigo, que ele vai se transformando aí, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão alterando e perdem o sentido original. Todo mundo já chegou, quando você chega para alguém que é muito parecida com outra, você fala assim, fulano é escarrado e cuspido a cara de fulano. Já ouviram esse termo?
Escarrado. Escarrado e cuspido. Cuspido e escarrado. Cuspido e escarrado a cara de outro. Alguém já ouviu falar, não já? Mas o original era esculpido e escarrado. Perfeito. O termo correto, né? Hoje a gente fala quando uma coisa é parecida com... Nunca ouvi falar. Isso. Antigamente, a gente já viu muito essa alteração de língua aí de português. Que pegou esse termo, o termo correto é quando uma coisa é muito parecida, você diz que ela foi esculpida em Carrara. Esculpida é quando você esculpe, você desenha no Carrara. O que? Esculpida faz sentido. Isso, esculpido quer dizer que você fez. Quando você faz uma estátua. Oxe, em mas pé- eu entendi que era cuspido e escarrado. Isso, o termo virou cuspido e escarrado. Ah, tá. Eu achei que eu Só tava que esse falando termo tá errado. O termo correto é esculpido em Carrara. E o que é o Carrara? O Carrara é uma espécie de mármore. Então esse termo é muito antigo para dizer que uma coisa é muito parecida com outra. Tranquilo? Só para chamar a atenção numa curiosidade a respeito do mármore. Tranquilo? Isso aqui só curiosidade em cima dessa primeira aí, desse primeiro desenho. Então vamos começar aqui, ó. Opa, com uma informação. Vou até desligar minha câmera para a gente prestar atenção aqui no slide. Eu já começo aqui trazendo uma informação que a gente já vai discutir ela um pouquinho. Se liga lá. O território grego, né? O território grego. Então, quando a gente fala de território, a gente vai falar um pouquinho sobre geografia. Um pouquinho sobre geografia. Então, vamos lá. A civilização grega, ou seja, onde o povo grego vai nascer ou vai começar a se tornar sedentário, naquele mesmo processo que a gente viu na Mesopotâmia, lembra? Que os povos eram, eles eram nômades e vão se tornando sedentários em busca no lugar melhor para você morar, onde você vai ter uma agricultura, vai poder ter água para fazer sua agricultura e construir sua família? Sim ou não? Isso, nesse mesmo conceito, a civilização grega, ela não vai estar na Mesopotâmia, ela vai começar a migrar ali da Europa e da África, aqui na chamada Península Balcânica. Professor, Península Balcânica. Professor, que fica ali... não mudou o slide. Não mudou? Não, você deu no primeiro. Pra mim não mudou. Deve ter travado. Não mudou. Deve ter travado mesmo. Então vamos lá. Também Eu travou. pensei que ainda tava na civilização grega. Eu pensava que você tava falando Pra mim desse. também travou, professor. Pra mim o negócio tá preto. Peraí, rapidão. Aí eu deixa saí, ver. entrei e aí funcionou. Só que Eu a acho tela que ainda tá... minha internet hoje não está muito boa. Então eu vou fazer o seguinte. Só galera. Não tem erro não. Eu vou Pensei ainda compartilhar. que tava no primeiro. Professor, mas não tá pior do que a internet da professora de educação física. É mesmo? Já tava caindo toda hora. Caía toda hora, era a net. Não, o meu não tá caindo, é porque assim, O do professor de história só trava, da de educação física cai. Vamos lá. quer ver? A internet da professora de educação física tava igual o Neymar. Só cai. Então, vamos lá. Apresentou. Agora foi. Pra mim Beleza. tá aparecendo a apresentação. Foi. Então vamos que vamos. Vamos por aqui mesmo. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de território, como eu falei anteriormente, a gente estamos falando, obviamente, de geografia. Então tá, onde é que esse povo, o povo chamado, que vai iniciar a civilização grega, onde é que ela vai começar a se sedentarizar? Bem simples, galera. Aqui na chamada Península Balcânica. Península Balcânica. Onde é que fica essa Península Balcânica? Olha aqui, ó. Onde é que fica a Península Balcânica? Nós temos 3 grandes penínsulas na Europa. Nós temos a Península Ibérica, onde atualmente temos Portugal e Espanha. Nós temos a Península Itálica, que tem o formato da botinha, tá vendo aí, ó?
ao formato da botinha, aí é a Península Itálica. E logo do lado da Península Itálica, nós temos aqui a chamada Península Balcânica. A primeira pergunta que eu gostaria de tirar dúvida com vocês, o que é, aí a pergunta de geografia, tá? Isso não é pergunta de história. Como a gente está falando aqui de, obviamente, de geografia, queria fazer uma pergunta para vocês. O que é uma península? Não sei. Uma região? Sei lá, um conjunto de... Não, vou facilitar para vocês. Calma. Já comecei logo com a pergunta difícil. Vou melhorar minha pergunta. Qual a definição de ilha? Ilha. O que é uma ilha? Um território reconhecido por dentro. É um pedaço. É um pedaço de terra no meio. É um pedaço de terra. É um pedaço de terra. No meio do mar. água É um pedaço de terra. Perfeito. Então vamos lá. Perfeito. Vocês acabaram de... Um pedaço de terra. É um lugar cercado de água que é feito Um pedaço com de terra areia. cercado por água. É um Com terra, que não areia tem- ou Só pedaço de tem terra água cercado perto por dele. água, areia ou terra e coqueiros. pode ser. Perfeito, você já falou. Tá. Oi, pronto. Então tá aqui, ó, o exemplo de uma ilha, o que vocês acabaram de falar. Tá aqui a ilha de Creta. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a ilha de Creta. É um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. Então, o conceito de ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Professor, e península? Olá, isso aqui é uma península. A península é um pedaço de terra cercado de água nos seus 3 lados, ou também um pedaço de terra ligado ao continente por apenas um dos lados. Tá vendo lá, ó? Então, professor, uma península é como se fosse um triângulo e nas 3 Não, pontas pode ter desse várias triângulo- formas. Não precisa ser necessariamente um triângulo. Uma península é o seguinte: se você avançar no mar, ou avançar num rio, avançar num lago, um dos pedaços dessa terra tem que estar atrelado ao continente. Vamos lá, a Península dos Ministros, ali no Lago Sul. Por que é chamado de península? Por causa disso. Ele avança sobre o Lago Paranoá, ou seja, ele tem dos 3 lados água, mas um dos lados, tá vendo o lado lá que está preso ao continente, que está em amarelinho? Exatamente, um dos lados tem que estar ligado ao continente. Se um dos lados está ligado ao continente e os outros 3 banhados de água, nós estamos falando de uma península. Se todos os lados estão cercados de água, estamos falando de uma ilha. Tranquilos? Então aqui estamos falando da Península Balcânica. É exatamente aqui nessa região, bem do lado aqui da Itália, tá vendo, ó? Península Itálica, bem do ladinho. Professor, como é que eu faço para eu não errar? Se eu pegar um mapa da Europa, eu não conseguir errar onde é que fica a Grécia. É simples, gente. É só procurar pela de Creta. A ilha de Creta, olha ela aqui, fica de frente para a Península Balcânica. E também ela fica do lado da única península que tem um formato de bota. Olha lá. Tá vendo como é que tem um formatinho de bota? Professor, então a Grécia é chamada de península. O lugar onde fica a Grécia é chamado de Península Balcânica, o lugar onde fica a Grécia? Península Balcânica. Perfeito. Tranquilos? Localizaram? Esse aí é o mapa da Europa. Olhou aqui, eu vi aqui uma península em formato de bota, é a Península Itálica. Do lado fica a Península Balcânica. Como é que eu faço para confirmar? Primeiro, se ela está do lado da botinha e ela tem uma ilha bem grandona de frente para ela, a ilha de Creta, é exatamente aqui a Península Balcânica e é onde vai surgir a civilização grega. Então, professor, a Península Balcânica é uma ilha? Não, vamos lá de novo. Península... Professor, então é como se fosse uma ponta. Peraí, rapidão, deixa eu só responder a primeira pergunta. Península é quando um dos lados
está preso ao continente e os outros 3 lados está cercado por água. Uma ilha é uma terra cercado de água por todos os lados. Eu estou dizendo que a Península Balcânica está de frente para uma ilha, a ilha de Creta. E estou te mostrando aqui, ó, no mapa, tá vendo? Aqui a ilha de Creta. Tem nenhum continente grudado nela. Como é que é? E está ao lado de... Não tem nenhum continente se conectando com ela. Isso. A ilha de Creta não, mas a Península Balcânica tem. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a Península Balcânica. Tem um Então, ele que parece uma bota. Isso. Professor, então a península é um pedaço de terra que ela... E tem um dos lados ligado ao continente. Então ele tá de frente de uma ilha, né? No caso da Península Balcânica, que onde a gente vai ver a civilização grega, ela está localizada de frente para uma ilha. Que ilha? A ilha de Creta. Professor, então nesse slide é para pôr sobre a Península Balcânica. O que é a Isso, península? eu quero que você... Perfeito. Defina para mim o que é península. E o que é ilha? Perfeito. Pode agregar isso aí. Pode acrescentar exatamente Professor, isso aí. eu coloquei assim, ó. Península, aí 2 pontos. É quando um dos lados está ligado ao continente. Perfeito. Eu botei isso. Perfeito. Então vamos lá. Diga. Eu coloquei. É um lugar alagado por água e areia, onde vai surgir a civilização grega. Ok. Professor, eu botei. Galerinha, aí eu vou ler. Quando vocês tirarem a foto e colocarem na plataforma o diário de bordo de vocês, eu vou dar uma lida, porque se eu for parar para escutar o que cada um escreveu, a gente não segue na aula, entendeu? Só para ficar uma dinâmica, senão a gente não consegue. Fechou? Vamos seguir então. A gente viu geograficamente onde que a civilização grega vai nascer, então vamos falar um pouquinho, continuando falando de geografia, tá? Ainda tô na geografia. Vamos falar um pouquinho de como que era esse pedaço de terra, como é que era esse território. Então eu chamei a atenção aqui para algumas características. A primeira que eu quero chamar a atenção é, essa região, a chamada Península Balcânica, ela possui inúmeras ilhas e um litoral bastante recortado. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma pancada de ilha, tudo isso aqui são ilhazinhas. Olha o tanto de ilha que tem. Essa maior zona, essa daqui é a ilha de Creta, tá vendo? Essa daqui é a maior zona. Mas aqui em volta... Professor, mas quando não tem muitas ilhas, é um arquipélago? Isso. Mas eu tô falando... Calma aí, gente. Vocês estão... Vamos lá, geografia. Não é muito a minha praia, mas eu tô utilizando aqui porque a gente tem que ter a localização geográfica. Se liga. A civilização grega... onde é que está a Grécia hoje? Na Península Balcânica. Ela está aqui, nessa região grandona aqui, tá vendo? Isso aqui é uma península. É onde a Grécia hoje está. Para localizar, o que eu digo assim? O território grego, na frente dele tem essa porrada de ilha, que são arquipélagos, mas que fazem parte da Península Balcânica. Então eu tenho uma península, na frente da península eu tenho um arquipélago, que é justamente esse coletivo de ilhas, e nesse arquipélago eu tenho uma ilha bastante grande, que ela vira até um ponto de localização, que é a chamada Ilha de Creta. Do mesmo jeito, se a gente for aqui do lado, a Península Itálica, onde Roma vai nascer, né, onde a gente vai ter a civilização romana, também a gente vai ter uma ilha muito grande perto, tá vendo? Ó, ela não parece uma bota? Essa aqui do lado, ó, ela parece uma bota. Mas aqui também a gente vai ter várias ilhas também em volta. Essa região aqui do Mar Mediterrâneo é muito cheio de ilhas, tranquilo? Eu achei que foi parecido, foi com um salto, professor. O saltinho aqui, ó, isso aqui é o salto aqui nesse canto, o salto da bota, e aqui é a pontinha da bota, ó. Tá vendo? Professor, então os gregos, rapidinho, voltando no assunto lá. Os gregos, por causa das competições deles, eles criaram o que? Não, Aquiles, eu não vou voltar no seu resumo. Eu já tô falando da geografia, eu não vou voltar lá. Depois você pega o resumo, senão eu vou ficar dando aula particular, gente. Não tem como eu ficar escutando resumo por resumo. Vocês vão arrochando. Por isso que vocês têm que tirar a foto e me mandar. Eu vou fazer a correção do diário de vocês quando vocês me mandarem. Não tenho como fazer
Imagina, nós estamos aqui em 73 alunos. Se cada um for falar, eu vou ficar só escutando vocês e não vou dar aula. Você entendeu? Fica complicado pra gente. Então aqui eu estou em 3 dimensões. O que eu queria só chamar a atenção para vocês? Primeiro, tá vendo aqui, ó, o litoral. O que é um litoral, gente? Quando eu digo litoral brasileiro, me dá uma cidade do litoral brasileiro. Rio de Janeiro. Opa, por que é o litoral? Porque está conectado com a água. Perfeito, ao mar, não é isso? Se conectou ao mar, a gente chama de o litoral. Então aqui, Bahia ó, também, professor. Bahia, o Nordeste ali como um todo, a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Florianópolis. Então toda essa região Todos ali... os lugares que tem mar é litoral, né, professor? Isso, que tem acesso ao mar, a gente chama de litoral. E aqui ele está chamando a atenção, eu estou chamando a atenção no slide para vocês, dizendo o seguinte, o litoral da Península Balcânica, ele é todo recortado, tá vendo? Ó? Ele é cheio de recorte, cheio de entradas, tá vendo? Ó? Cheio de recortezinhos. Ele não é igual ao nosso litoral brasileiro, que ele é mais íngreme, ele é mais diretão. Aqui não, ele é cheio de entradas, cheio de baiazinhas, cheio de portozinho, ele é bem complexo, bem recortado. E também tem uma pancada de ilha. Se liga, gente, ali fora é o mar Mediterrâneo. De frente para a Península Balcânica, a gente vai ter um mar muito importante para os gregos, chamado de o Mar Egeu. Eu não peguei, eu acho que nesse slide eu não coloquei fotos, mas depois na própria internet eu posso tirar ali e pegar algumas fotos desse Mar Egeu. É um dos litorais mais lindos do planeta Terra. A água lá, ela ora é muito azul ou muito verde. É muito bonito, muito, muito bonito. É um dos pontos turísticos mais belos do planeta Terra. É você ir aí para a costa grega e viajar e conhecer um pouquinho dessas ilhas ali. Essas ilhas ficam na Grécia, professor? Na Grécia, fica de frente, fica ali na Península Balcânica, de frente para a Grécia, mas tudo faz parte aí da Grécia. Só que a Grécia, as cidades polis vão se desenvolver no segundo momento aqui na Península, mas tanto as ilhas quanto a própria ilha de Creta fazem parte da chamada Magma Grécia, ou a Grande Grécia. Tranquilos? O que mais? O que eu chamei a atenção? Opa! As áreas têm muitas planícies, e essas planícies, elas são isoladas em alguns trechos. Gente, quando a gente fala de geografia, quando você vai criar as suas cidades, algumas preocupações sempre a gente tem que ter. A primeira preocupação é óbvia, é com relação à água doce. A gente tem que ter um fornecimento de água doce. O ser humano, ou melhor, todo ser vivo, plantas, insetos, mamíferos e o próprio ser humano, ele necessita para sobreviver de água doce. Ele precisa. E outra é o quê? Um solo fértil e que seja bom para o quê? Para você fazer agricultura. Esses povos antigos, a base primordial do sustento deles é a agricultura. E por que eu estou chamando a atenção disso, gente? Justamente porque na geografia, as melhores localizações para se construir casa ou é em planícies ou é em planaltos. Nesse caso, quando a gente está falando de uma região, obviamente, no mesmo nível do mar, a gente não vai ter os chamados planaltos, né? Brasília é o planalto. Brasília foi construída num planalto. Tanto é que a gente é chamado aqui de Planalto Central, pela nossa localização geográfica. E a gente está a 1.000 e tantos metros acima do nível do mar. Por isso que nós somos um planalto. Quando a gente está alinhado, no caso aqui da civilização grega, da Grécia, ela vai estar no nível do mar, tá vendo? O mar é do lado, no nível do mar.
Se está no nível do mar, nós não temos planaltos. Então, o que sobra para esses caras construírem cidades no relevo ali dessa península? Só sobram as chamadas planícies, que são lugares mais tranquilos para você construir. É fácil você construir no morro, gente? Em montanha? É muito difícil. Eu diria no até Rio de Janeiro. Isso, mas veja lá como é que é. As casas do morro. É bem complicado. Quando chove, tem desabamento. Direto tem desabamento. Tem muito desabamento. Minas Gerais, todo ano, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todas essas cidades. Nas que favelas justamente... do Rio de Janeiro, um monte de vezes passa no jornal falando que desabou aquilo. Não, vai chegando na época Se chover em cima do morro, vai descendo a água. Isso, vai chegando na época de setembro e outubro, que é justamente o período das chamadas chuvas, né? As chuvas fortes aqui no Brasil, começa a pipocar nos noticiários os desabamentos na região de Minas Gerais. A gente viu em Brumadinho, que foi um grande aterramento. Vocês veem aí tanto professor, no Rio de ficou Janeiro. um ano falando da notícia, um ano e pouquinho. Todo ano. Mas o que acontece? As pessoas não têm lugar para morar. Não existe mais lugar para você comprar casa. E quando tem, é muito caro. Aí o que as pessoas fazem? Os pobres se arriscam em construir casa nesses locais onde ninguém quer, porque é perigoso. Mas eles estão se arriscando. Pode reparar que é muito difícil você ver o pessoal que tem muito dinheiro tá morrendo disso, porque eles não vão construir. Que nem tem lugar, professor. Que nem tem lugar, professor, que não é nem legalizado. E tem gente que tá morando num lugar que não é legalizado. Aí daqui a pouco vai lá o governo e quebra a casa do povo. Perfeito. Então, voltando aqui, deu exemplo. Então, assim... Professor, nesse slide bota o quê? Eu estou praticamente dando aula de geografia. Então, só continuando aqui. Já falei que, como não tem planalto, porque está na região no nível do mar, as planícies são os locais onde as civilizações vão começar a construir as suas casas, as suas cidades. Só que olha o outro detalhe que eu estou chamando a atenção aqui, geograficamente, da Península Balcânica. Essa região se caracteriza por um relevo montanhoso e com poucas áreas férteis. Eu preciso que vocês guardem essa informação. Se liga, lá nessa região tem pouca planície. Lá, ela é basicamente, a maioria da região é composta por montanha. E mesmo as planícies, essas áreas de planícies que são boas para construir casa, mesmo assim ainda são ruins para o quê? Para a agricultura. Por quê? São áreas pouco férteis. Gravou essas características? Isso aí é extremamente importante vocês terem gravado. Agora o que eu vou colocar nisso daí? Tipo assim, eu vou juntar tudo e... Vai juntar tudo e escrever. Depois você pega lá na gravação e escuta 5, 6 vezes até você conseguir entender. Tranquilo? Por isso que eu tô gravando. Para você poder repetir. E automaticamente não precisar atrasar a aula de ninguém. Né? Isso, vou gravar assim que terminar a aula. Então já falei um pouquinho da geografia. E aqui agora eu vou falar um pouquinho assim. Vamos só finalizar a parte de geografia. Aqui eu tirei uma foto de satélite da Península Balcânica, tá vendo? Então aqui eu vou ter as cidades. Então aqui olha, o que eu... salto bem ali, professor, o salto. O salto bem ali que você passou. Isso, ó. Do lado da Península Itálica tá a Península Balcânica. Continua lá. Diga. Parece que o salto tá chutando alguma coisa lá embaixo. Tá quase chutando, né? Isso, chutando essa ilha aí. Legal. Então vamos lá. O que eu chamei a atenção aqui nesse texto, gente? Importante para vocês também. Devido à presença do mar e das montanhas, o território grego tem um aspecto fragmentado. Ele não é contínuo igual o Brasil. Termina uma cidade, já vem outra, tem estrada. Lá não. Justamente por causa desse monte de montanha, dá um aspecto fragmentado. E essa fragmentação é uma característica muito importante. As cidades, Atenas, Esparta, Colossenses, as várias cidades gregas, elas são completamente separadas
separadas uma das outras. Quase não tem ligação. Para você sair de uma cidade e ir para outra, somente a cavalo ou a pé, e você tem que subir montanha, descer montanha. É muito difícil o acesso de uma cidade para outra. Chama a atenção de novo que essa fragmentação geográfica justamente facilitou o quê? A fragmentação política, ou seja, nunca houve um Estado unificado grego. Assim, o que chamamos de Grécia nada mais é do que o conjunto de várias cidades-estados gregas independentes uma das outras, e muitas vezes até rivais. Uma competia, uma rivalizava com a outra. Uma cidade era inimiga da outra. Chama de rivalidade. Isso é rivalidade. É inimiga, é competição. Às vezes eles estavam competindo pelo mesmo comércio. Isso. Desde onde existe o ser humano, existe a rivalidade e a competição, gente. É da natureza humana, mas isso a gente vai depois, lá no primeiro ano, discutir isso em filosofia. Pode ficar tranquilo. Bom, o primeiro conceito, e isso vai ter que estar definitivamente no resumo de vocês, é este conceito de cidade-estado. Cidade-estado. Professor, o que seria uma cidade-estado? Galerinha, cidade-estado é justamente partindo deste conceito de fragmentação. As cidades são fragmentadas, ou seja, não existe um governo central, não existe um presidente da Grécia que manda em todos os estados, em todas as cidades. Não, 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 não. Cada cidade vai ter o seu chefe, o seu líder, o seu governo, vai ter a sua economia, a sua política, as suas características culturais próprias, independente uma das outras. É o que os gregos chamam de polis. Como se fosse países, só que cidades. Isso. São como se fossem pequenos países independentes um dos outros. Por mais que todos ali, o que eles tinham em comum? Gente, a única coisa Professor, que... tipo o Vaticano, né? Que é dentro da Itália, só que é individual. Dentro de Roma, isso. Dentro da cidade de Roma, mas ele é um país. Perfeito. Mas se liga. Existe uma coisa que unifica todos os gregos. Eu olho um ateniense, por mais que ele seja diferente de um espartano, que mais que ele seja diferente de todas as outras cidades gregas, uma coisa eles têm em comum. O que seria? A sua cultura. O amálgama, a cola, o que unifica os gregos. Quando eu olho para um espartano e olho para um ateniense, eu olho para eles e falo, não, esse cara é um ateniense, ele pensa política, esse cara pensa na filosofia, ele pensa na arte, esse cara é um espartano, ele é um soldado, ele pensa em guerra. Eles são diferentes, sim, eles são de polis diferentes, porém a cultura que eles têm é a mesma. Eles vão idolatrar os mesmos deuses, eles vão comer o mesmo tipo de comida, eles vão falar o mesmo idioma. Então, repetindo, só para concluir, para eu passar para a pergunta de vocês. Cada cidade grega, chamada de cidade-estado, ou ainda polis, uma polis é uma cidade-estado. Uma cidade-estado é uma polis. Elas são independentes uma das outras. Atenas não depende de Esparta, que não depende uma da outra. Muitas vezes elas são até rivais. Porém, entretanto, todavia, existe uma coisa que unifica, que eu digo que todas elas são cidades gregas. E o que seria? A cultura. A cultura grega é única para todas as cidades-estados. Pode fazer pergunta agora. Professor, pode botar isso? Como é que é? Poli o quê? Pode não, deve. Polis. P-O-L-I-S. Polis. Acento agudo no O. Polis. Professor, então põe isso nesse slide, né? Pode pôr isso aí também. Olha o tanto de coisa que eu falei.
Qual é a única coisa que unifica? Professor. Diga. A Escrevi única polis aí coisa no que chat. unifica é. A coisa que unifica são a religião deles. A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só estou falando que, culturalmente, eles têm a mesma religião. Eles também são politeístas. Só que a gente vai complicar um pouquinho aí para vocês. Porque a gente vai ter que professor. A gente vai ter Acabei que de lembrar. diferenciar. Rapidão. A gente vai ter que diferenciar. Professor, posso... A gente vai ter que diferenciar religião de mitologia. São duas coisas distintas. E a gente ainda vai além. Tem 3 formas de pensarmos a humanidade. De forma religiosa, de forma mitológica e de forma filosófica. E tudo isso, essas 3 formas, vocês vão ter que entender de um jeito ou de outro, porque faz parte do conteúdo e são os gregos que vão inaugurar essa divisão aí, essa diferenciação. Diga lá. Antes dos gregos, só havia religião. Aí depois, Só havia após religião. os gregos, veio essa coisa chamada mitologia. Isso. E também a filosofia. Que a filosofia Que a mitologia também... é o que a gente conhece já. Minotauro, Isso. Zeus. Não, você está falando de deuses. Vocês estão falando de deuses. Mas qual a diferença, por exemplo, do deus grego, deus Ra, para o deus, para um deus grego? Já que para os egípcios era religião. Quando eu falo de Atenas, quando eu falo de Zeus, quando eu falo de Apolo, eu estou falando de mitologia. Ora mitológico, ora eles são religiões. Professor, como é que é a palavra? Acabei de me lembrar. Polis. Tá aí no chat. Eu escrevi pra vocês. Professor, acabei de me lembrar. Não tem aquele filme, não sei se tem outro nome, é 300 Homens ou 300 de Esparta. Vou citar ele quando a gente for falar de cada cidade-estado. Foi a luta... Você lembra daquela cena do bicho dando um chute no outro? Falando que isso é Esparta? Lembro. Sim. Lembro bem do filme. Fica tranquilo. Foi a luta que foi bastante liderada pelo rei Esparta, que eu esqueci o nome. Xerxes. Contra Xerxes, né? Contra o exército de Xerxes que a gente vai ver. Fica tranquilo, a gente vai estar falando... Professor, posso fazer uma folha só de observações, acrescentação que você falou na aula, e outra só dos slides? Não, faz tudo junto. Tranquilos? Beleza. Ô, então, professor, então tem que copiar os slides e botar as acrescentações? Não, só faz o seu resumo, colocando o que te chamou a atenção do slide e o que te chamou a atenção da aula. Eu tava... Aí acrescenta as coisas dos slides. Aí acrescenta tudo. Professor, aí acrescenta tipo assim, a península. O que é a península? Eu coloquei... Os gregos, culturalmente, eles têm a mesma religião. Eles são polis. Não. Polis e religião não tem nada a ver uma coisa e outra, Aquiles. Polis é geografia. Polis significa cidade e estado, não religião. Professor, apaga isso. Religião é politeísmo. Não é nem politeísmo, é religião. Politeísmo é se você adora um deus ou mais. Politeísmo são vários deuses. Politeísmo é quem acredita em vários deuses. Aí tem um rei para o ar, um rei para a água, um rei para o fogo. Politeísmo são quem acredita em... Peraí, gente. Vocês estão falando por cima de mim. Aí eu não consigo explicar a ninguém. Tenha calma. Não confunda politeísmo com polis. Polis é a mesma coisa que cidade e estado. Politeísmo é religião que acredita em vários deuses. Ok? Só para vocês não confundirem aí, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só para finalizar, espero eu que geografia sim. Para finalizar aqui, eu fiz mais um mapinha para mostrar aí o litoral recortado. Neste, obviamente, aproveitando essa geografia de vários recortes. É muito importante, né, Pu? Isso. A gente vai ter aí, obviamente, vários e vários portos. O que são os portos? Locais onde os navios podem atracar. O que é atracar? Estacionar, onde os navios podem encostar no litoral. Então, justamente aproveitando esse litoral todo recortado, a Grécia, a Península Balcânica, especificamente a Grécia, vai se tornar um local bastante apto ao comércio
marítimo, também chamado de comércio de navegação. Vai ser uma forma que eles vão utilizar muito, principalmente Atenas. Eles vão se desenvolver muito no comércio marítimo. Marítimo, fechou? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Professor, rapidinho, é por causa que eu tava copiando os slides, aí eu caí e aí eu vou ter que ver o vídeo lá no YouTube. Perfeito, perfeito. Segue de lá, onde você se perdeu para você complementar. Beleza. Então vamos lá, gente. Professor, eu perdi depois da aula. Não, peraí, tem 30 pessoas falando, eu só tenho 2 ouvidos, eu não consigo. Vamos lá, um de cada vez. Então Professor, vai. eu só vou copiar os slides depois da aula. Tranquilo, com certeza. Até prefiro. Diga. Professor, você tá em que slide? Esse aqui... Não, aí vocês vão ter que procurar no slide. Eu vou finalizar agora nesse slide aqui, se não me engano. É o 6, né? No 6º slide. Então acaba de copiar até o slide 6, né? É que você pulou a 5, você não falou da 5. Slide 5. Assim que eu repeti, falei aqui, ó, do recorte, eu falei do comércio de navegação. Você que se perdeu aí. Dos navios das baías, do recorte, que tinha muita baía, justamente aproveitando isso, eles vão ter muitos portos, o que vai facilitar a questão do comércio marítimo. A navegação vai ser muito facilitada por causa dessa geografia, desse litoral recortado da Península Balcânica. Fechou. Então vamos lá, aqui falando um pouquinho agora já da civilização, se liga lá aquilo que eu falei para vocês, ó. No desenho, sempre que eu falar dos gregos, ó de novo como é que os caras estão retratados lá, com ou sem barba? Com barba. Tá vendo? Ó? Faz parte da cultura dos caras. Com os caras... barba, musculoso, com Isso. cabelo recortado no meio, um lado com franjinha, com franjinha, com franjinha. E franjado. Isso. Então vamos lá. A civilização grega foi uma das mais avançadas. Cuidado com esse termo avançado. Vamos colocar assim. O que mais tecnologias trouxe, desenvolveu entre as civilizações que ali já tinham apresentadas. Então, é uma civilização que apresentou muitas tecnologias, muitas inovações. Não quer dizer... Apresentou tecnologia para aquela época, né? Isso, cuidado com essa ideia de avançado. Eu não gosto desse termo para retratar uma cultura. Não existe uma cultura mais ou menos avançada. O que existe são culturas diversificadas. Eu falar que um índio é menos desenvolvido do que uma civilização alemã ou uma civilização europeia só demonstra que eu tenho preconceito. Não existe no âmbito cultural uma civilização mais ou menos avançada. O que existe é diferentes pessoas uma é mais tecnológica, uma é mais uma é mais antiga, que com mais preserva mais. Isso, perfeito. Então não existe isso de avançada. Porque dá a sensação que uma sociedade, por exemplo, que os europeus são mais do que a gente aqui da América do Sul. E não são. Em termos de cultura, todo mundo é igual. Nós somos... Todo mundo igual, não. Desculpa. Nós somos diferentes. Nem mais avançados ou menos avançados. Só somos diferentes. As nossas prioridades são diferentes que a deles. A nossa forma de governar é diferente da forma de governar deles. Mas não existe ninguém mais avançado do que outro, em termos de cultura. Repito, cultura. Claro que tecnologia existem civilizações tecnologicamente mais avançados. Os caras lá já têm, sei lá, internet 5G e a gente ainda não desenvolveu isso. Os caras fazem carro e a gente só monta. Então, em termos de tecnologia, eles são mais avançados. Mas em termos de cultura, não existe uma cultura mais avançada que outra. Fechou? Isso é importantíssimo vocês guardarem. Voltando para cá, então, vamos lá. A civilização grega foi uma das mais diferentes que a humanidade conheceu e que deixou o quê? Um vasto legado. Ela deixou muita história, ela preservou muita da sua história. Isso aí a gente já tinha conversado bastante.
Alguns exemplos que eu não vou adentrar para não ficar longo, a gente já está finalizando a aula de hoje e eu começo a partir desse slide na próxima. A gente vai falar sobre a questão do teatro, a questão da moeda, a questão da ciência, da filosofia, da matemática e da história, da arte através da escultura e das cerâmica. Além disso, a gente vai falar... Calma, esse aí não precisa não. Além disso, a gente vai falar da literatura, a gente vai falar do teatro, a gente vai falar também sobre a filosofia, sobre a mitologia e sobre a religião grega. Fechou? E moeda de troca. Moeda de troca também. A gente vai entender... Primeiro ao sexto? Não precisa. Faça então até o quinto. Até o quinto. Professor, para fazer até qual? O slide 6 ou o slide 5? Pode fazer até o 5. Até o 5? Ok. Eu até o 6. Eu já... Tem problema. Se você já tem para acrescentar... Vai fazer de 1 ao 5, né? Lembra o seguinte. Na próxima... Só lembrem o seguinte. Na próxima aula, quando eu for complementar aquele slide 6, que ele ali só chamou a atenção, que os gregos, eles vão ser bastante desenvolvidos, assim, eles vão priorizar bastante na sua questão cultural o teatro, a literatura, a mitologia, a religião, a filosofia, os Jogos Olímpicos, tudo isso eu vou falar em particularidades. Eu vou falar bem profundamente sobre cada um desse. Então, a próxima aula, ele vai ter pouco slide e muito blá 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 meu. Eu vou falar muito sobre isso. Fechou? Para vocês não se perderem. Isso, eu vou reforçar, mais do que reforçar, eu vou realmente dar uma aula sobre isso. E então faça até o slide 6. Pode fazer até o slide 6, que na próxima aula eu complemento a partir do 7. Então faz até o 6? Ou não, pode fazer até o 6. Até o 5, eu buguei agora, porque nós paramos até o 6, Aquiles. No 6. 6. Não, professor, o Alan. Alan, até o 6. Professor, o senhor falou que era até o 5, e depois falou que era até o 6. Então vamos lá, tá gravado agora, gravou, vou até olhar para dentro da câmera, até o 6. Se você está assistindo a minha aula depois, é até o slide 6. Repitam todo mundo comigo, é até que slide? 6. Mais alguma dúvida? Desbugou? Show de bola. Quem já colocou aí, por favor? Tá liberado. Tchau, professor. Tchau, tchau, boa tarde. Depois das 4 horas depois de aula professor. Até. Tchau, 4 horas depois de aula Diga. Professor, Até, posso só copiar os slides? Eu posso, em vez de acrescentar os negocinhos, resumo, essas coisas, posso só copiar os slides? Não, eu não quero cópia de slide. O slide já... Tchau, vai com Deus. O slide já está escrito, Aquiles. Eu quero exatamente a minha aula, o que for complementar a minha aula. Então, ó, eu escrevi, tipo assim, os gregos, por suas competições, tipo assim, algumas coisas. Criaram o campeonato, aí eu falei lá, da tocha olímpica, essas coisas. Aí embaixo eu coloquei a arquitetura dos gregos também, são bastante feios.